Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Meus queridos, estamos alegres, felizes por estarmos aqui mais uma vez, graças ao nosso eterno Criador. Aqui vai uma pergunta para você. Por que os crentes de hoje em dia, eles têm tanto ódio? Será que é possível a gente responder essa pergunta? Já que a base do cristão deveria ser o amor? E por que os crentes de hoje em dia têm tanto ódio? Os crentes, eles têm padrão para tudo. Eles têm padrão de beleza, eles têm padrão de vestir, eles têm o padrão para o corpo físico, eles têm o padrão para a riqueza, eles têm padrão para tudo. Se você é uma pessoa que gosta de se cuidar fisicamente, eles falam mal de você. Se a mulher usa um batom, usa um brinco, se ela usa uma sobrancelha, não é? É pintada, eles falam. Falam que é o diabo, falam que é o maligno, falam que é isso. Mas se a mulher também deixar de se cuidar, eles falam do mesmo jeito. Aí eles falam que o marido vai trair a mulher que não se cuida. E quando a mulher se cuida, eles falam que é pombagira. Vai entender. Eu vi um vídeo de um certo pastor, pastor Júnior Trovão, muito conhecido no Brasil e em alguns lugares do mundo. Ele dizendo no seu vídeo ali, uma suposta pregação sobre a Santa Ceia, que o crente que não é casado não pode tomar Santa Ceia. Mas aonde que está escrito que o crente tem que tomar Santa Ceia? Ele disse que o crente que não é batizado, que não é casado, melhor, não pode tomar Santa Ceia. Gente, mas você está vendo como que é o sistema? Você vê como que esse povo manipula a vida das pessoas? Nem Santa Ceia existe na Bíblia. E como é que o crente que não é casado, ele diz que não pode tomar Santa Ceia? Se Santa Ceia não é bíblica, não existe dentro da Bíblia Santa Ceia. O que existiu foi Páscoa judaica. Ah, mas Jesus deu Santa Ceia. Não. Jesus não deu Santa Ceia aos discípulos. Jesus deu ali o símbolo da Páscoa judaica. Naquele ritual, que era a Páscoa judaica, o que é uma ceia? Ceia, para eles foi um lanche, foi um ritual, lembrando o Pentecoste, lembrando a saída dos judeus lá do Egito. Mas naquela mesa da última ceia, não da última santa ceia, da última ceia, tinha pão, tinha vinho, tinha ervas amargas, tinha carne de cordeiro assada, tinha pão sem fermento e por aí vai. Mas cadê esses objetos na santa ceia da igreja? Casamento no Brasil só surgiu em 1890, no jurídico, no judicial. Então, quem participou da Santa Ceia antes de instituir o casamento no religioso, então todos eles também morreram sem salvação? E quem disse que salvação se refere à salvação do corpo físico? Quem disse? Então por que os crentes têm tanto ódio? A base
desse cristianismo que está aí, você sabia que a base desse cristianismo é o ódio e não o amor? O Deus dessa Bíblia atual, essa Bíblia da religiosidade, esse Deus, ele é cheio de ódio, cheio de ira e outros adjetivos mais que prejudicam o próximo. Meu Deus, até quando nós vamos ver isso acontecendo? Meu querido, a história do cristianismo, desse cristianismo que está aí, ela é cheia de ódio, cheio de cruzadas, lembra as cruzadas? Guerras religiosas. E eu te digo mais, o exemplo disso que eu estou falando aconteceu aí, ó, nessa política que nós passamos recentemente, não é? Eu nunca tinha visto, queridos, diante de Deus, tanto ódio ser disseminado entre os chamados crentes. Eu nunca tinha visto. Os pastores, os líderes religiosos, nessa política passada, eles verdadeiramente mostraram as unhas. Porque se acham tão dono das pessoas que até indicaram ou praticamente obrigaram os crentes da igreja deles a votar em certo candidato. De tanto ódio, de tanta malignidade e não, por que não dizer, tanta malícia. Tudo em prol do money. Tudo em prol da riqueza, benefício próprio. Eles se acham tão donos dos crentes, das pessoas, que são capazes de falar: se você não votar no candidato X, você vai ser desmembrado daqui, praticamente expulsos. E você ainda tem coragem de chamar isso de igreja de Deus? Onde líderes religiosos vivem se autodenominando dono das pessoas? Eu deixo aqui a minha indignação contra esses líderes religiosos. Um dia eu fui um líder religioso também. Eu me achava pregador. Eu me achava o bambambam da história. Fazia vários cursos de teologia, achando que ia dar em alguma coisa. Rejeitei por 3 vezes ser pastor do sistema. A convenção ao qual eu pertencia, ela quis me consagrar a pastor, eu sempre rejeitei. Hoje, se eu fosse um pastor do sistema, eu estava rico, porque eu iria usar táticas inteligentes para ficar rico. Eu estava aí dirigindo um dos melhores carros do Brasil, estaria aí numa das melhores casas no meu bairro, ou por que não dizer no meu município. Estaria com um templo estrondoso aqui no meu bairro, o meu bairro vizinho, onde eu já cheguei a ser vice-presidente, coordenador de mocidade, fui secretário de convenção. Queridos, graças ao meu eterno Criador, que eu nunca tive pretensão de subir na vida usando pessoas como escada.
mas o sistema usa. Aí eu te pergunto, de que adianta ir a um lugar chamado igreja, falar sobre Deus, falar sobre amor e não conseguir entender o real significado do verbo amar? E de uma vez por todas também se libertar desse ódio. O que adianta? Os crentes vai num lugar chamado igreja, e lá eles aprendem com o seu líder que você não pode gostar da música tal, a irmã não pode vestir a roupa tal, a irmã não pode se comportar de um jeito tal, até passa por cima da ordem do marido, da irmã. Se a irmã for na igreja usando um brinco muito pequeno e o pastor, ele for aquele pastor mesmo ele só não fala a verdade sobre o dízimo, mas dá pitaco na vida dos outros, isso ele pode. Aí às vezes até o marido permitiu que a irmã use um brinquinho, use uma base bem fraquinha nos lábios, que a irmã corte o cabelo, bem as pontinhas do cabelo, quando o cara não é, aquele crente religioso que acha que tudo é errado. Eles só não falam que pecado era a transgressão da lei. E hoje todo ser humano ele é transgressor na carne. Todo ser humano é. Aí eu pergunto, eles dão pitaco na vida dos crentes, ensinam os crentes a odiar alguns e gostar de outros. Essa religiosidade que era para ter como base o amor, na verdade, tem o ódio como base de tudo. Então, quando colocarem em prática esse sincretismo religioso, eles conseguiram, então, limitar o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, por um partido político. Essa é que é a verdade. Quando esses líderes religiosos decidem apoiar algum partido político, pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D, eles são capazes até de esquecer o que foi feito ali na cruz do Calvário. Tem pastores no Brasil que eles amaldiçoam os outros em nome de Deus. Eduardo Costa divulgou um vídeo recentemente, e eu gostei muito do vídeo, onde supostamente um líder religioso o amaldiçoa, porque Eduardo Costa fala mal, não da pessoa em si, mas da prática que eles usam para enganar as pessoas. E Eduardo Costa divulgou um vídeo falando que Deus é tudo e que se não fosse Deus, ele não cantava, ele não vivia, ele não era feliz. E é verdade, queridos. Esses homens, esses líderes religiosos, eles acham que Deus, ele só é Deus deles, que ficam tirando dinheiro das pessoas para enriquecer. Quando, na verdade, eles esqueceram a cruz, os benefícios da cruz, e fizeram conluio com a política, não é? E aí eles mandam na vida das pessoas, usam o ódio como base desse cristianismo fajuto que está aí. Torno a dizer,
cristianismo não foi criado por Jesus Cristo, nem pelos discípulos, nem pelos apóstolos, e nem tampouco por Deus o Criador. Foi criado por Constantino. E o pior e mais agravante é que o símbolo máximo desse cristianismo que está aí não está em Jerusalém, está em Roma. A capela, a igreja de São Pedro, o Vaticano. O símbolo da lei de Moisés estava em Jerusalém, mas Deus odiou tanto aquele sistema que mandou queimar o símbolo máximo da lei, que era o templo em Jerusalém. Sabe o que esses templos de pé representam? Representam o símbolo máximo desse cristianismo fundado por Constantino. E não está em Jerusalém, está em Roma. Aí esses crentes ficam falando contra os católicos, ficam falando contra o imperador Constantino, ficam falando sobre a idolatria da Igreja Católica Apostólica Romana. Como assim? Se os crentes de hoje são mais idólatras do que os nossos primos católicos. O crente, ele idolatra o líder, o pastor, o missionário, a missionária, idolatra a convenção, idolatra o título denominacional, idolatram tudo. Até beijam o pé do pastor. Até limpam o sapato do pastor. Infelizmente. É assim que funciona. Aí eu te pergunto, por que os crentes têm tanto ódio? A resposta eu já vou te dar. Porque não sabem verdadeiramente o significado da cruz. Essa é que é a verdade. Um abraço ao nosso irmão Cláudio Mendes. Cláudio Mendes, que é um baluarte, um exímio divulgador do Evangelho Eterno. E Deus o abençoe, ele, a sua família. Procure o canal do nosso irmão Cláudio Mendes, tá bom? Procurei canal Limpos pelo Evangelho Eterno. E a vocês, meus queridos, vocês que estão inscritos no canal do nosso irmão Alberto, vou pegar aqui, ó, se inscreva ali no canal, ó, Alberto Lírio, Evangelho Eterno. Se inscreva, deixa o seu like, tá bom? E compartilhe o nosso trabalho. E Deus continue abençoando a todos vocês. Amém? Deus os abençoe e fique com mais esse estudo da palavra do nosso Criador. Tchau.